Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Nesse canal, todos os dias eu posto vídeos novos com reflexões bíblicas para edificar as nossas vidas. Reflexões que relembrem o amor e a bondade de Deus e reflexões também que nos inspiram a dar passos de mudanças para transformar nossa mentalidade e assim a gente viver hora da virada na nossa vida. Se você tá escutando um barulhinho, é a minha cachorrinha que tá se balançando aqui, que apareceu no vídeo. Bom, vamos ao assunto do vídeo de hoje. O meu nome é Roberta, se você não me conhece. E vamos ao assunto da reflexão do vídeo de hoje. Você que tem filhos ou você que convive com crianças, você alguma vez já se perguntou, se questionou algumas posturas que os pais adotam, né, com os filhos, muitas vezes alcançando tudo na mão, facilitando a vida, né, não colocando responsabilidades, né, na casa, nas atividades da casa. É como se, eu já li até reportagens assim, né, que fazem uma ironia, assim, né? Como se você tivesse um príncipezinho na sua casa, uma princesinha, né? Não que a gente não trate os nossos filhos dessa forma, mas, assim, aquela coisa de uma pessoa, de um reizinho, assim, sentado, ganhando tudo nas mãos, né? Muitas vezes é assim que a gente educa os nossos filhos. É assim que é a dinâmica na nossa casa. E com certeza um pai, uma mãe, ou alguém que está responsabilizado, né, com a criança, com certeza fazendo isso, está fazendo na melhor das boas intenções muitas vezes, né? Com aquele cuidado, com aquele amor, com aquele carinho, alcançando tudo nas mãos da criança. Ou então poupando ela de responsabilidades na casa, né? De secar uma louça ou de estender uma cama. E a reflexão do vídeo de hoje é sobre isso, para a gente pensar até que ponto esse tipo de postura nossa, né, como adultos, é benéfica para a criança. Então vamos ler um versículo que está na Bíblia, está no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, olha que interessante, a nós tá esse poder, né, de instruir a criança segundo os objetivos que temos para elas. Então, se você que está me escutando, assim como eu, compartilha de uma intenção, de um desejo que o seu filho seja, que tenha autonomia, que seja independente, assim, no sentido de saber se resolver, né? De não se sentir covarde diante das situações da vida, né? Às vezes situações simples, né? Porque às vezes a gente vê adultos que não sabem se virar na vida, né, na rotina. Por exemplo, coisas simples, ou lavar uma louça, ou lavar um banheiro, ou estender uma cama. São coisas que muitas vezes as pessoas menosprezam, mas todo mundo precisa disso. E se a gente não tem dinheiro para pagar alguém que faça por nós, a gente vai ter que saber fazer, né? Então, muitas vezes, os pais, eles têm essas ambições, assim, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho se forme em direito, seja um engenheiro. Não tem problema nenhum nisso, né? Da gente projetar, assim, sonhar coisas boas para os nossos filhos profissionalmente, serem bem-sucedidos, mas e aquela questão básica da vida, né? Aquelas necessidades de aprendizagem básicas, né? Como coisas que a gente precisa, todo mundo precisa. Será que a gente está atento a isso? Será que a gente está educando nossos filhos a terem essa autonomia de saber se virar dentro de uma casa, né? De saber
lavar uma louça, né? Claro, depende de cada idade, né? Mas tem até na internet, tem tabelinhas também que orientam a idade certa para cada coisa. Mas olha, pasmem, né? Porque desde muito pequenininho eles conseguem, né? Ou guardar seus brinquedos, a gente pode estimular para isso. E é só benefício numa casa a gente estimular os filhos para isso, porque os pais não ficam sobrecarregados, cada um entende o seu compromisso na dinâmica da casa, né? Porque quantas vezes os pais não ensinam isso, aí tá lá, né? O pai ou a mãe juntando, a criança brinca e os pais estão juntando os brinquedos, ou super atarefados, fazendo tudo pelo filho, né? Isso é uma demonstração de amor, né? Que a gente pode ter pelos filhos, esse cuidado, mas esse vídeo é pra gente refletir se daqui a pouco a gente não tá até prejudicando um pouco o desenvolvimento deles, né? Fazendo isso. Porque esse senso de coletivo, de ajuda mútua, tanta coisa se desenvolve também, né? Além do benefício de aprender a fazer essas coisas, né? Básicas da vida, mas tantas coisas na mentalidade da criança vai se desenvolvendo quando ela se sente parte de um grupo, né? E quando ela se sente participante, atuante ali, né? Num objetivo em comum, manter a casa organizada, manter os compromissos, as responsabilidades. Então, na mentalidade, no comportamento, no desenvolvimento da criança, é só benefício para todo mundo, né? A gente fazer isso, a gente estimular isso na nossa criança. E também como adultos, né? Depois vão crescer adultos responsáveis, pessoas que saibam fazer as coisas numa casa. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque muitas vezes, você que está me escutando daqui a pouco tem um filho menino. E na nossa cultura, muitas vezes, a gente acha que esses ensinamentos são importantes só para menina. E não. É importante a gente ensinar tanto um menino como uma menina a fazer as coisas em casa, né? Todos têm que aprender a fazer. Porque às vezes os adultos crescem, casam e não sabem até cozinhar um arroz, fritar um ovo, né? Eu acho assim, é um absurdo, né? Eu não tô aqui julgando porque eu passei por isso. Eu casei e eu não sabia cozinhar direito, sabe? Eu tive que aprender. E o meu marido também não sabia muito bem, né? A gente comia muito fora, então eu fui aprender mais tarde também, né? Então, talvez até por isso, assim, pela minha mãe querer me poupar, né? Por esse zelo excessivo, né? Mas aqui eu não tô criticando também quem faça isso, eu entendo a melhor das boas intenções, eu entendo, né? Mas a gente pode refletir sobre os nossos comportamentos, sobre o assunto. E você que está me escutando e tem um filho pequeno, agora é a chance de você transformar esse comportamento, né? Eu aqui na minha casa, eu percebi o quão importante é essa atitude, né? De estimular os filhos, de deixar eles fazerem as coisas, de não sentir pena, né? Porque a gente às vezes fica com uma pena, né? Ah, eu vou pedir para secar a louça, coitadinho, né? Deixa que eu seco. E a gente fica tentado a ter uma pena, querer proteger, né? E eu tento estimular, né? Eu até acho que eu deveria estimular mais a minha filha a fazer, porque às vezes eu fico realmente com pena. Ela chega, ela estuda de manhã, ela chega da escola e às vezes eu penso, vou pedir pra secar a louça. Não, deixa que eu seco, tá cansada. Mas eu me policio para isso, sabe? Eu preciso realmente não ter pena, né? Porque é uma coisa boa quando a gente faz isso. A gente estimula o crescimento, a responsabilidade. A gente estimula a criança a aprender a fazer. Quem que não quer, né? Ser um adulto, ver seu filho um adulto safo, assim, na vida, né? Tipo, sabe fazer comida, sabe se virar, né? Sabe, mesmo que daqui a pouco tenha um aperto financeiro, não consiga pagar alguém para fazer, sabe fazer as coisas, né? Sabe morar sozinho, ter a sua casa. Então que a gente possa refletir sobre isso, né? O que a gente está plantando,
quais os objetivos que a gente tem para nossos filhos, para as nossas crianças, o que a gente quer plantar, ensinar na vida deles, né? E que a gente tenha essa coerência, porque se a gente quer estimular que sejam adultos autônomos, né? E que sejam proativos, até mesmo numa empresa, né? Num trabalho, ou até se a pessoa vai ser um empreendedor, a gente precisa desenvolver a proatividade, né? Então, se a gente quer desenvolver isso no nosso filho e pensar neles como adultos que têm essas características, que a gente possa, desde pequenos, né? Desde a infância, estimular isso. Vai ser benefício para todos na casa, né? Estimular que eles participem da dinâmica e das responsabilidades nos afazeres da casa. Então, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o versículo que nós lemos, que nós refletimos, para você fazer a sua reflexão pessoal na sua Bíblia. Ou se você não tem Bíblia, você pode pesquisar no Google. A versão que nós lemos é a NVI, a Nova Versão Internacional, e eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Te encorajo a ler, a refletir, a pensar sobre o assunto, a tomar decisões, né? E se você gostou do conteúdo, conhece pais que têm filhos pequenos, adolescentes que namoram na casa, manda esse conteúdo para os teus amigos no WhatsApp, compartilha esse conteúdo e se inscreve nesse canal. Como eu disse no início, eu sempre posto vídeos novos todos os dias. Dá o teu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Tá bem? Abraço e até o próximo vídeo.